Ô, você sabia que o remédio que você toma aí e os conhecimentos da medicina antiga estão totalmente relacionados com as plantas bioativas? Você já ouviu falar, Janaína, das plantas bioativas? Já, de outros carnavais, as medicinais, aromáticas, né? Aquele temperinho bom, né? Salsinha, coentro, aquele trem que cheira bom demais, né, Pedro? Ou então quando você dava um revestrez no estômago, ou sentia alguma coisa, sei lá, no vovô, na vovó, sempre tinha um chazinho, né? Um pozinho, alguma coisinha que vinha de vegetais, né? Que melhorava, né? Papai que era dava remédio, né? Papai tinha uma ideia. Os remédios lá de casa é assim, se não sarar, mata, entendeu? Aí, quando o estômago tava ruim, mastruz. Bastante mastruz, vixe. Olha aí. Aquele tipo. Então, se você lembrou de alguma coisa desse assunto aqui que a gente puxou, o nosso podcast de hoje está imperdível para você, porque nós vamos falar aqui de plantas medicinais, de plantas bioativas. Enfim, eu também quero entender a diferença de bioativa, entender direito essa classificação para não passar vergonha. Então fica com a gente aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Para mim é uma honra poder entrar na sua casa, no seu ambiente de trabalho, para nós, né, onde quer que você esteja, aqui nessa bancada. Eu, Pedro Maia, engenheiro agrônomo e apresentador dessa bancada, juntamente com a minha companheira Janaína Norato, jornalista do agronegócio. Queria te dar o bem-vindo aí, seja de onde você está nos vendo ou nos ouvindo, no seu carro, né? No estradão do chão goiano ou do Brasil. Seja muito bem-vindo. Bate-papo aqui vai ser bom e tem muito a ver com o agronegócio, né, Pedro? Tem demais, porque o agronegócio é a base de tudo, tá, gente? Não tem pra onde correr, não. Tá em tudo, Tá não em tem tudo. jeito. Bom, vamos falar agora da nossa convidada aqui, ó, que chique, ó. Engenheira agrônoma, obviamente, já é pessoa boa, né, já é diferenciada. Engenheira agrônoma, mestre em fitotecnia e doutora em agronomia e professora universitária na Unigoiás. Há 23 anos trabalha como pesquisadora da Emater, aqui em Goiás, né, que é a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado, na Estação Experimental Nativas do Cerrado, sendo responsável pela área de plantas bioativas. Então, chega para cá, Cristiane Raquel de Paiva Felipe. Olá a todos, é um prazer estar aqui batendo essa bola com vocês e estar contribuindo com algumas informações aí sobre esse mercado tão novo e ao mesmo tempo tão tradicional que a gente já convive aí no dia a dia goiano. Perfeito. Obrigado, senhora, pelo tempo, né, de abrir o espaço na agenda, de vir aqui conversar com a gente. Eu não falei nenhuma besteira no começo, não, né? Não, você tá bem. Tava no caminho. Tava Tá mais bem, ou menos. Tá bem. Não passei vergonha, não? Não. Só pra gente começar o nosso bate-papo, a gente queria entender quem que é a Cristiane. Como que é essa pessoa e como que ela foi parar como pesquisadora da Emater, né, na área de plantas bioativas, né? Que às vezes para quem está nos ouvindo e vendo, que participa de outra cultura do agronegócio, de outro setor, plantas bioativas, agronegócio, como que é isso? Me conta como você foi parar, qual que é a história da Cristiane, as facetas da Cristiane. Então vamos lá. Eu sou concursada da Emater, né? Quando eu fiz a minha entrada, eu fui para a área de extensão. E aí, quando a Engopa juntou com a Emater, que foi acho que em 1999, por aí, eu pedi transferência para a área de pesquisa, e aí eu fui fazer minha qualificação, né, no mestrado e no doutorado, e ao mesmo tempo eu já estava trabalhando dentro dessa área. Professora, só uma perguntinha, só para a gente esclarecer para o público mesmo que está acompanhando, quando a senhora fala extensão, é que está mais relacionado ao campo, ao produtor? Como é que é? Direto, assistência ao produtor. Assistência técnica, Entendi. Transferência de tecnologia, educação no campo, essa parte mais, que é a parte mesmo, foco da Emater antes da junção com a Engopa, né? Que é a parte mesmo de contato com o produtor ali, em diferentes áreas do conhecimento. Então, nesse meio a gente aprende muito, porque você vê de tudo, né, no caminho. E aí, depois dessa minha experiência, eu fiz essa opção pela pesquisa e fui atrás, né, da minha qualificação também. Então, nesse meio termo, eu trabalhei nas culturas do café, que também é uma planta bioativa, né, dentro da concepção da disponibilidade da molécula para a indústria farmacêutica, para suplementos alimentares. E trabalhei também na área de pesquisa com melhoramento de soja e de milho.
Eu fiquei um tempo fora da Emater, à disposição minha mesmo, né, de licença não remunerada, e quando eu voltei, eu tive a oportunidade de regressar para essa área, né, porque o pesquisador que trabalhava com as plantas bioativas, ele não estava mais na instituição. E eu achei uma área muito interessante, né? Eu acho que é uma área muito com muitas oportunidades de desenvolvimento, e por isso eu fiz essa opção para ir para a área de plantas bioativas. Antes desses passos, né, a gente só falava lá na Emater mesmo em plantas medicinais. Mas aí o conceito ampliou, né, com a entrada das PANCs, que são as plantas alimentícias não convencionais, com publicações e com novos papers aí no mundo científico, esse conceito cresceu. Então, além de plantas medicinais, vieram outras plantas para fazer parte desse grupo, né? Então, esse grupo ele engloba, como vocês falaram anteriormente, as medicinais, as condimentares, as aromáticas, as plantas alimentícias não convencionais. E então ele traz mais genótipos para fazer parte, né, desse grande grupo que mais material, né? Mais material, mais oportunidade, mais portas para abrir quando a gente fala em bioativas. Entendi. E dessa parte de bioativos, eu gostaria que você explicasse, porque às vezes a gente não... O que é bioativo? Bioativo, o próprio nome já diz? Como é que é? Vamos lá, se a gente olhar para a etimologia do nome, a gente já consegue imaginar, né? Eu tenho um amigo que fala, não, se você souber um pouquinho de etimologia, você não passa vergonha. Mas a ideia da palavra bioativa é que ela promove alguma atividade biológica, ou seja, uma planta bioativa, ela promove uma resposta diferenciada num outro indivíduo, quer seja um indivíduo humano, uma praga, um inseto, um ser vivo, né? Então, ela traz uma informação que altera, ou seja, que provoca uma resposta diferenciada frente a essa molécula. Por isso que o café é uma planta bioativa, então. Exatamente, por isso que é bom para tomar depois do almoço, né, gente? Dá um up. Eu não sei vocês, mas eu, de manhã, quando eu tomo um café, meu intestino também começa a funcionar. Parece que tudo começa a ganhar vida, né? Tudo ganha vida. Exatamente, tudo fica mais ativo, né? E a gente tem, por exemplo, o café que tem muita cafeína, mas a gente tem uma planta que tem muita cafeína também, que é a Camellia sinensis, de onde sai o chá verde, o chá vermelho, o chá, todas as colorações de chá. O famoso chá verde, que emagrece. A mulherada toma muito. Na verdade, é porque acelera o metabolismo. Exatamente, então, né? Causa uma resposta diferenciada. O pessoal toma para ir para academia, para treinar mais, correr mais, gastar mais, né? Verdade. Então, a atividade, ela vem normalmente em termos dessas respostas diferenciadas, que pode ser, por exemplo, uma resposta em termos de atrair alguma praga ou repelir alguma praga, ativar o funcionamento. Muito orgânica, né? Exatamente. Lá no nosso horto, a gente não usa nenhum tipo de controle químico com agrotóxico há mais de 2 anos. Então, a gente faz tudo com as próprias plantas. É verdade. E dentro desse horto, assim, o que você poderia falar desse horto pra gente? Como que é lá, né? Porque às vezes a gente tem curiosidade. É um horto de plantas. Zoológico ali no setor. Horto de plantas dentro da Emater aqui em Goiânia. Então, o nosso horto de plantas bioativas, ele fica dentro do Campo Samambaia. Horto é o quê? Um lugar? O horto é um nome genérico onde a gente tem uma coleção de plantas de um determinado grupo, né? Normalmente relacionado com ou plantas nativas com algumas características, por exemplo, do bioma do Cerrado ou da Mata Atlântica, ou plantas com uma conotação molecular, no caso das bioativas, das medicinais, né? Então, é o lugar onde elas moram. É o nome gourmetizado do pomar, do terreiro, do quintal, do herbário. Eu acho que é mais ou menos... Não sei se é tão gourmetizado, não, mas... É o nome certo. É o nome. É o nome. E quantas espécies tem lá? Só pra gente saber que espécies que são, né? Porque às vezes a gente tem essa curiosidade de saber. beleza, plantas bioativas. A gente já citou até 2 aqui que você citou, mas quais plantas são essas? Pra gente ficar mais ambientado. Vamos lá. Então, como é que é a construção, como é que é a organização das nossas plantas hoje lá no horto, né? No começo a gente tinha uma área comum, onde todo mundo estava junto e misturado. E aí a gente conseguiu fazer um trabalho de ampliação.
com esse trabalho, nós conseguimos fazer uma tentativa de agrupamento dessas plantas. Esse agrupamento nem sempre é fácil, porque, às vezes, a gente tem uma planta que ela é aromática, ela é condimentar, ela é medicinal, e, às vezes, ela também é punk. Então, né, você fala, e agora? Onde que ela vai morar? Né? Fica até difícil de posicionar, né? Dela, né? Hoje, a gente tem mais de 200 espécies diferentes. Então, nós temos todas as matrizes. Então, a gente tem uma coleção biológica, né, dessas plantas lá, que a gente mantém. Nessas matrizes, então, a gente separa os 4 principais grupos. Nós temos a parte de medicinal num grande grupo de canteiros tradicionais, e as outras ficam dentro de mandalas, que são aqueles cultivos circulares, né, que são... que vem lá da ideia do sistema paes, que é muito usado também na África, né, esse cultivo circular, onde eu tenho uma... Na África é o contrário do que a gente faz lá, porque o nosso objetivo é mais visual. Mas, normalmente, esse sistema tem plantas mais altas nos extremos do círculo e plantas menores no centro, né? Para manter um microclima mais favorável, para também impedir uma perda de água do sistema. Mas lá, como o nosso objetivo também é visual, que a gente recebe muito produtor, muito estudante, a gente fez o contrário, porque senão ficaria difícil para ver as espécies, né? Para melhorar a didática também. Isso. Tudo. E o sistema de mandalas é bem interessante, que é possível produzir num espaço muito menor do que no sistema convencional, usar, às vezes, só um aspersor, ao invés de colocar várias linhas com aspersores, né? Então, a irrigação também, o custo fixo fica menor, e fica mais ergonômico o trabalho. O produtor ou a família que estiver trabalhando ali não tem que andar tanto, não tem que capinar tanto, porque a área útil é muito mais organizada no sentido mesmo do trabalho, né? Então, o espaço fica melhor para trabalhar. E a gente está lá à disposição para quem quiser conhecer. Não, bacana. Professora, agora, por que a senhora escolheu essa área, né? Porque, assim, a gente... eu também fiz agronomia, né? E a gente faz agronomia, a gente escuta só o quê? Grãos. Soja, milho, boi, e a parte de engenharia, né? Dificilmente, igual na minha turma mesmo, assim, igual, poucos estão trabalhando com agricultura orgânica, no caso só eu, que saí dessa parte digital também, mas nessa parte medicinal mesmo, assim, eu acho que deve ter umas 3 ou 4 turmas para trás que ninguém entrou nessa área, né? O que a senhora viu? Como é que foi o gatilho para falar assim, não, eu quero trabalhar com isso? Bom, para eu falar um pouquinho sobre isso, eu tenho que contar a minha idade, né? Eu não estou muito disposta a fazer isso. Mas qual que é a minha percepção? Quando eu fiz agronomia, eu terminei a agronomia em 1991. Não tinha nem nascido ainda. Não tinha. Pois é, eu já estou falando, porque eu vou acabar me entregando, né? Mas o que eu queria dizer para vocês? Quando eu terminei a agronomia, eu só olhava para grandes culturas. Como todo... A maioria, né? A maioria. Na minha grade, não tinha nada relacionado com... aliás, não tinha nem a regulamentação da agricultura familiar. Só tinha lá agroecologia, né? Alguma coisa assim nesse aspecto, né? Só. Mas é o máximo que a gente chegava. Eu acho que isso foi um processo de amadurecimento, né? Que dentro da própria agricultura, e que foi fomentado tanto por políticas públicas, quanto por demandas que vieram tanto internas quanto externas do país, e mais essa questão do amadurecimento mesmo. Então, eu acho que eu mesmo, olhando para mim, quando eu saí, né, e esse movimento de onde eu vim parar, hoje eu acho que as oportunidades para os agricultores familiares, que são a maioria, né, dos agricultores que a gente tem no Brasil, elas não têm nada a ver com o que eu pensava que era importante no começo. Então, eu acho que a gente tem muito mais oportunidade hoje, por exemplo, com cultivos tradicionais, com culturas que são encontradas em pequenos nichos e atendem a diferentes nichos. E que são com alto valor altamente agregado, Exatamente. Né? Agora a gente está vendo aí muitos óleos essenciais, né? Que o povo esfrega na mão, passa assim, já viu? Cheira e passa aqui, coloca no colar. Não vou falar o nome porque você já sabe qual que é, né? Que tá estourado aí, que todo mundo, você vai na casa de todo mundo. Tem um difusor lá com um olhinho lá. Minha mãe mesmo lá em casa, eu tô com dor de barriga. Peraí, esfrega esse aqui na nuca aqui, não sei o quê. Melhora. E aí, quando a gente pensa nos óleos essenciais, é tipo um movimento, né? Você pensar, tem um movimento lá das políticas públicas relacionadas com o SUS, das práticas integrativas do SUS, que também fomentaram a parte de fitoterapia e aromaterapia. E tem também uma consciência das pessoas que, de alguma forma, se submeteram a
esse tipo de terapia, esse tipo de tratamento, e viram que funciona. Uhum. Então, e vai passando de um para outro, né? Mas o que eu mais vejo é que houve, né, no meu caso, eu fui parar onde eu nunca achei que eu ia parar. E eu gosto muito mais agora dessa área, né? Eu tive que fazer um caminho muito longo para chegar aqui, mas eu sou muito apaixonada pela questão das plantas bioativas e principalmente pelas oportunidades que elas abrem para os agricultores familiares, para os agricultores urbanos, que é uma outra parte da agricultura que a gente também tem que estar atenta, né? Muito. A gente tem essa oportunidade também de produzir dentro da cidade. Demais, né? Qualquer terreninho pequeno aí. O pessoal subestima, né, o poder que tem um cultivo dentro da cidade, né? Porque acho que é só a cidade. Porque eu trabalho muito nessa linha de hortas urbanas. A gente pega terrenos que tem 500 metros quadrados, que tem potencial de faturar 5 mil reais, 7 mil reais por mês. Um terreninho desse tamanhozinho assim, ó. Além de faturar, ainda empregar, Fazer gerar né? renda para a comunidade. E outra coisa muito legal que às vezes a gente nem imagina, nem coloca na conta, é a parte também de emissão de gases de efeito estufa, que a gente deixa de estar emitindo quando a gente compra de fornecedores locais. Né? Então, aquele produto chega na nossa casa, às vezes chega de bicicleta e chega de 2 quarteirões de distância, fresquinho, sem nenhuma emissão de poluente. Sem defensivo químico. Sem defensivo, né? Então, é um outro mundo que se abre para a gente agora. E também tem essa parte do frescor também, né? Porque onde tem árvore, tem planta, você sente que o ambiente muda. Tem até uma horta famosa aqui, que eu não vou dizer o nome, mas dentro aqui do Bueno, que fica numa avenida que é só prédio. E tem a casa lá da família. E eles cultivam. Não é? Você conhece. Você entra, parece que é outro lugar. Parece que você foi parar, sei lá, você andou quilômetros. Mas não, o prédio tá do lado, assim, ó. E o frescor você já sente. O microclima é completamente diferente, muito né? diferente. E a energia do lugar, né? Pelo visual também. E a energia do lugar. Né? Se a gente pensar na energia, né? Se a gente olhar para algumas abordagens aí de arquitetura, de organização de casa, né? Esse pessoal lá do Feng Shui, eles normalmente colocam planta em tudo quanto é lugar na casa para equilibrar as energias, né? As energias. E dentro dessa parte, assim, como que isso pode se tornar uma alternativa? Às vezes tem agricultor que está nos ouvindo, nos vendo, que ele já trabalha com outro ramo, ou que ele está pensando em trocar de ramo, né, Pedro? Ou às vezes está entrando, é jovem, está querendo entrar aí. Diversificar também os negócios. Diversificar, né? Fazer uma rotação de cultura, alguma coisa. Como que pode ser uma alternativa para um agricultor familiar às plantas bioativas? Primeiramente, é importante a gente dizer que qualquer negócio tem que ser planejado, né? Então, eu gosto muito lá de pensar naquela abordagem lá dos 5Ws, 2Hs. Então, o que eu vou fazer, para quem que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, onde que eu vou entregar, quanto que vai custar, né? O modelo Canva, né? A gente não pode começar um negócio assim porque deu a ideia na cabeça, né? Então, porque a gente vai estar jogando dinheiro fora, colocando outras pessoas, às vezes, numa situação mais vulnerável. Então, eu acho que o primeiro passo é procurar um engenheiro agrônomo. Pode ser um engenheiro agrônomo do mercado, pode ser um engenheiro agrônomo da Emater, né, que não vai ter nenhum custo, mas procurar um engenheiro agrônomo para ajudar no planejamento. O produtor ele tem que ajudar a fomentar o projeto junto com o engenheiro agrônomo, trazendo as informações mais importantes, né? Quanto que eu tenho aqui de mão de obra disponível? Não adianta eu querer montar um processo, por exemplo, um projeto de produção de plantas bioativas numa região onde eu não tenho mão de obra. Porque o maior entrave de um projeto de bioativas é mão de obra, né? Então, a gente vê, eu preciso de gente para colher, para capinar, principalmente se a pessoa for fazer um sistema orgânico. Então, às vezes, a pessoa está com o projeto certo no lugar errado, né? A segunda dica que eu dou é comece pequeno. Faça um piloto, rode 1 ano para você conhecer o negócio, né? Eu acho que quando a gente faz piloto para qualquer coisa, a gente diminui muito a nossa chance de um sucesso. E a gente caminha muito para a assertividade, porque você já teve um contato inicial, você já identificou as suas maiores dificuldades, você também começou a conhecer o mercado, né? Agora, a grande facilidade das bioativas para a agricultura familiar ou agricultura urbana é que o produtor ele não se limita, nesse ramo, a entregar só material fresco. Ele tem opções. Eu acho que essa é a grande sacada, né? Ele pode processar o material, ele pode fazer, de repente,
uma geleia, ele pode secar, desidratar essas plantas, vender mix. Eu não vou falar o nome das lojas, mas a gente tem 2 lojas de chá, né? Que a gente chama de... manda o boleto depois. Então, a gente chama de loja de chá, mas aí é bom a gente ressaltar que chá é só de Camellia sinensis, né? Então, são 2 lojas de infusão que a gente tem aqui mesmo, né? No shopping, em Goiânia, que tem vários mix de plantas, né? Que são muito saborosas. Então, o produtor ele pode investir nessa área também de pós-colheita, fazendo alguns mix com as próprias espécies que eles vão identificando como mais promissoras e vender esse mix pronto também. E fazer essa entrega direto para o consumidor final, sem passar por um intermediário. Um saquinho aí desses mix, que tem acho que pouco mais de... Agora eu não lembro quantas gramas. É R$80. 100 gramas, né? E é nada. Cabe no bolso. Né? Você imagina, né? Numa área pequena, que o cara consegue fazer. Exatamente, né? É um negócio extremamente lucrativo, né? Que o Pedro estava falando, tem muito valor agregado e tem um apelo muito atual, né? Que esse negócio da aromatização é recente. As pessoas já usavam, mas esse boom que as redes sociais deram, né? Nessa parte de aromatização, eu acho que é um grande canal também, não é? Exatamente. A parte de aromatização, a parte também da alta gastronomia. Se a gente for numa confeitaria, vocês provavelmente vão ver um Physalis enfeitando uma torta aí nessas confeitarias mais famosas. Então, a gente encontra hoje aqui em Goiânia, por exemplo, no supermercado, caixinhas com flores, por exemplo, de capuchinha ou flor de abóbora, que não sai aí por menos de R$12, uma caixinha que não tem nem 50 gramas de flores lá dentro. Nos drinks também, né? Os drinks hoje... Hibisco com Exato. Hibisco, você gosta de hibisco? Você já tomou? Chá de hibisco? Chá de hibisco, coisa de hibisco. Nossa, hibisco é bom demais. É uma ele flor, né? Ele ativa a gente também, né? Você fica E a gente aqui em Goiás, a gente conhece só os efeitos da flor. Mas quem é do Maranhão, ou já foi ao Maranhão, lá tem o chamado arroz de cuchá, o arroz com cuchá. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouvi dizer. Já ouviram? Então, é um arroz arroz feito com as folhas do hibisco. E com camarão. É uma delícia. Nossa. Então, é uma iguaria. E então, o povo paga caro. E paga se é caro. iguaria, né? E o hibisco é uma planta que se aproveita tudo. As folhas vão para alimentação humana, para receitas como arroz de cuchá, refogados, sopas. As flores são usadas para fazer infusão. O pessoal da indústria também de tecelagem usa as fibras para produção têxtil. Para alimentação animal também, o que sobra da planta, depois que você já tirou tudo, se sobrar um ramo, você usa para produção de leite. Então, é uma planta, assim, é uma planta alimentícia não convencional, que é globalmente usada. Não tem nada dela que a gente perde. E as plantas bioativas, elas têm essa característica mesmo do hibisco de se aproveitar basicamente tudo? Eu diria que, assim, uns 80% das plantas, de alguma forma, tem formas diferentes de se aproveitar. Algumas a gente consegue aproveitar semente e flor, outras semente, flor e folha. Algumas é a parte da raiz, alguma é a casca do tronco. Então, assim, às vezes com indicações completamente diferentes, na área principalmente medicinal, mas a gente consegue normalmente aproveitar grande parte ou quase a totalidade das plantas. Na verdade, a base da farmácia são as plantas medicinais, né? Porque tudo que você vai olhar é planta, né? Dipirona é planta, não é? Tem uma planta, né? Tem uma planta que chama... não chama dipirona, agora sumiu aqui. Não, eu vi que ali no Parque Amazonas tem um cara que tem uma horta urbana também que a gente fez o projeto lá. Fica atrás do Colégio WR Júnior. Não sei se vocês conhecem. E ele tem lá, assim, chama farmácia. E você chega lá, assim, tem todas as plantas medicinais. Se você falar qualquer coisa que você está sentindo, ele vai lá e fala, não, essa aqui. Essa aqui. Eu acho que lá a gente conhece ela por anador, mas é a mesma coisa. Na verdade, anador. É isso aí. Anador criaram até a marca. A gente tem anador, tem amicina, a gente tem várias plantas que têm o mesmo nome da medicação. Às vezes não é exatamente a mesma molécula, mas a molécula da planta tem a mesma finalidade. Né? E a gente tem plantas, por exemplo, como o jaborandi, que é extraído, o pessoal que faz extração do jaborandi nas áreas passíveis, né, na região mais do norte do país, eles ganham muito pouco, mas o laboratório que processa ganha muito.
né? Então, existe, por exemplo, o tratamento para glaucoma com o colírio feito de jaborandi. E a indústria, ela está desenvolvendo um colírio agora que você pinga no olho, para quem tem presbiopia, e você enxerga 8 horas sem óculos. Também de jaborandi. Então, quando a gente pensa nas nossas possibilidades relacionadas às plantas bioativas, elas, assim, são infinitas. São infinitas. Infinitas. Não, e aí você pega, né? Que aí você vai lembrando, né? Da rotina nossa, né? Da vida. Você já tava tomando um remédio para dar um gás na testosterona, que é o Tribulus terrestris também, que é de uma árvore africana. Aí você pega maca peruana. Aí você pega, enfim, uma série, né? De coisas que já fazem parte da rotina nossa de algum jeito. E que... Às vezes a gente toma sem prestar atenção. Exatamente. Que realmente é uma planta, que veio de uma raiz, ou que é uma casca. Que isolou a molécula. Ou seja, que está lá na natureza e sempre esteve. E o índio sabe, né? Nessa parte mesmo, foi bom você citar isso, Pedro, que eu lembrei. Canal fechado, você assistindo, nos intervalos, tem muita propaganda de remédios, cápsulas. E me chama muita atenção, que é uma planta que, inclusive, eu sei que a pesquisadora Cristiane gosta muito, que é o Ora pronobis, né? Ora pronobis. Como que é essa dinâmica de... quais são essas plantas que são tão famosas que, às vezes, está no nosso dia a dia e a gente não sabe o poder que elas têm, né? Então, a Ora pronobis é um exemplo, tanto relacionado com a parte medicinal, que são vários laboratórios hoje produzindo cápsulas, mas a Ora pronobis também está muito associada à parte da alta gastronomia. Então, a Ora pronobis, a gente tem numa região de Minas, ali na Zona da Mata, um festival de culinária só com Ora pronobis. Então, você vai lá e come todas as receitas possíveis e imagináveis com a planta. Ou seja... Ora pronobis? Já deve ter comido, restaurante usa bastante. O sabor é muito neutro. Deixa eu aqui, mais neutro do que couve, assim. A folha, apesar dela ser gordinha, assim, ela é bem neutra, ela não tem nenhum sabor muito expressivo. E ela é usada também para fazer outros produtos, como máscaras, para hidratação da pele, né? Tem pessoas que usam a Ora pronobis misturado com mel. Né, diretamente, porque ela é altamente hidratante. Ora pronobis é chamada carne de pobre. Porque tem alto teor de proteína. E a Ora pronobis, isso, a gente tem ela rosa, branca, a flor dela também é bege, muito bonita, né? Isso, lá a gente tem folha? 3. Você come tudo. Come a folha, come a flor também. O talo também? Tudo. A florzinha é usada muito naquele arremate dos pratos. Para fazer também alguma geleia, alguma coisa assim. Ela é muito bonita e ela começa a florescer bem pequenininha. Mesmo no saquinho, quando a gente faz, muda. Às vezes, com 30 dias, já começa a florescer. Então, ela é muito bonita e ela cresce rápido. Tem alto teor de ferro. Então, para população também que tem deficiência de ferro, ela ela é uma ótima opção. E é barata, cresce rápido, é rústica, não precisa de irrigação. Ela precisa de irrigação só no começo, só no período de implantação. Depois ela vai muito rápido. E dentro dessa parte você está falando que elas não são... muitas plantas, elas não são tão exigentes, né? Essas plantas bioativas. Eu lembro de ir numa lavoura, gravar uma matéria... O produtor, ele tinha todo tipo de fruta que você pensar, frutas exóticas ele plantava, na região de Hidrolândia, aqui perto de Goiânia. Só que ele tinha uma parte lá que era só... hoje eu sei que são plantas bioativas, na época eu não sabia. A gente chamava de planta tempero, que ele vendia muitos tipos de tempero. Alecrim, pimenta do reino, orégano, manjericão, e tudo isso são plantas bioativas, né? Todas são bioativas, que têm atividade medicinal e tem a atividade relacionada também com aromatização, né, com a parte de saborização, né, e a gente também usa, às vezes, para proteção da manutenção dessa planta por mais tempo, né? Então, a gente, por exemplo, a pimenta do reino, às vezes a gente usa a pimenta do reino para guardar um cereal por mais tempo sem ter nenhum ataque de praga. Então, de gorgulho, a gente consegue, às vezes, com uma planta, também prolongar a vida de prateleira da outra planta. E também no campo, muitas servem como repelente natural, né? Muito. Sim. Não deixar de
que vocês usam, inclusive, na Emater, não é isso? Sim. A gente usa, né? A gente usa muito lá, principalmente as pimentas, preparo com pimentas. Extrato de pimenta, né? Extrato de pimenta, a gente faz a solução e a eficiência é muito alta. Tem o risco, é lógico, né? A pessoa que não pode, que tem alergia, não pode manusear, porque vai ter problema, mas a gente consegue fazer um controle muito grande de pragas usando pimenta malagueta, que é a mais comum que a gente tem aqui, né? E dentre as pimentas mais goianas, assim, que a gente encontra mais à mão, é a com a taxa Scoville mais alta, né? Das que tem por aqui. Tem pimentas... Teor de ardência. Teor de ardência, Isso, mais picância, difíceis, mas que é a pimenta mais ardida do mundo, ela A chama... Herper. Carolina? Carolina. Tem Carolina que ter nome de mulher, né, Ripper, Pedro? Ai, eu não dou Mas conta, ela não tem nome de mulher por causa do estado, coitado. Não tem nada a ver com mulher, que acho que Será ela foi que não? desenvolvida na Carolina do Norte, se não me Então engano. tá, Acho mas que é por É isso. porque furacão, tudo em nome de mulher. Não, é porque o furacão é o seguinte, o furacão tem a dinâmica, né? Um ano o nome é só homem e outro nome... O outro é só mulher. só É mulher. que nem o fenômeno climático, né? Laninha e El Ninho. Um ano é menina, outro ano é Mas, por menino. outro lado, né, diz que se você não quiser que seu barco afunde, tem que ser nome de mulher. Vocês já viram essa essa- história? Eu não sabia. Então, se tiver nome de homem, tem grande chance de ter um naufrágio. E falando em naufrágio, já pegando esse gancho que você deu, Cristiane, eu queria que você falasse... A gente estava conversando aqui no backstage sobre o mercado, né? Porque às vezes a gente pensa, mas está em Goiás, Goiás é grãos, norte de Goiás é pecuária. Como que isso funcionaria? Você citou algumas indústrias que, para fora desse mercado, que também é muito lucrativo, que é o de entrega porta a porta e também para empórios, para empresas especializadas dentro das cidades, existe um mercado também por trás de indústrias aqui dentro de Goiás já demandando muito, né? Sim, a gente já tem aqui na região de Anápolis uma grande indústria para extração de óleos, que já fornece para outras indústrias goianas, né? Que trabalham com a parte principalmente de produtos de cosmética. Então, a gente já tem, para algumas plantas, uma possibilidade de fornecer para essas empresas. Lembrando que não é porque eu plantei alecrim que esse alecrim vai servir para a indústria. Então, ele tem que seguir algumas características, alguns critérios de qualidade, de teor de óleo. E essas plantas que são bioativas, elas são muito afetadas pelo clima, pela época do ano, pela altitude, pela irrigação, né? Às vezes, quanto maior o volume de irrigação, ou se eu deixo o ciclo contínuo de irrigação, às vezes eu diminuo também a quantidade de óleos essenciais ou de moléculas de interesse. Então, precisa fazer um manejo. Quando a gente vai fazer uma entrega para a indústria, esse manejo tem que ser muito bem planejado para que a produção ela atenda aos princípios desejados pela indústria. Tá? Que é naquela parte que o produtor tem que saber para quem que eu vou vender nesse momento para saber que jeito que eu vou produzir. Exatamente. O Brasil ele não é autossuficiente em plantas bioativas. Então, nós temos uma... Existe algum país que é? A gente tem os países... Hong Kong, tem uns 5 países aí que conseguem mais na Ásia ter uma suficiência... ser suficiente, né, na produção. Mas o Brasil não ele é altamente dependente, os Estados Unidos também é um grande cliente em potencial para quem quiser cultivar. E aí, lembrando que o primeiro passo é saber para onde que eu vou vender, para eu fazer um bom planejamento. Então, se eu vou vender para a indústria, meu planejamento tem que ser voltado para as espécies de interesse da indústria, para as características desejáveis dentro daquela espécie. E se eu vou fazer um atendimento para empório, como é que esse empório quer que o material chegue lá? Se é para o supermercado, como é que esse material também tem que chegar? Um dos grandes problemas das punks, principalmente, né, quando a gente pensa no mercado de flores, é que eu tenho que ter uma entrega muito rápida. Então, se eu colhi hoje, amanhã tem que estar lá. Tem que ter um eixo, né, de Tem. entrega. Então, na verdade, igual a senhora falou, começa pela venda. Então, antes de plantar, o ideal é que eu já tenha um canal de comercialização Definido. meio definido para não chegar lá na frente e ficar com o produto e não conseguir escoar. Isso, porque igual as flores de capuchinha, flores de abóbora, as flores de phlox e de outras flores, né, dentro desse grupo de punks, eu tenho que ter um mercado muito definido. E é difícil, professora, abrir mercado para vender? A gente já tem visto aqui em Goiânia, nos supermercados
convencionais, esses produtos aparecendo. Né? Então, a gente consegue já ver esses produtos aparecendo. Eu acho que, no caso das flores, o produtor poderia começar, às vezes, com um arranjo junto com instituições como restaurantes de alta gastronomia que usam esse material. Né? Que aqui em Goiás tem bastante, né? Às vezes a gente pensa, Exatamente. Tem demais. É polo, o povo Exatamente. adora comer bem aqui. Flamboyant ali é polo, né? Tem ali o polo gastronômico, né? Tem. Então, eu acho que o começo, né, de um trabalho seria fazer um diagnóstico junto com esses restaurantes, né, para quem quer produzir flores comestíveis, principalmente porque tem que ser rápida a entrega. Então, ver qual que é a demanda deles, o que eles querem, qual que é a quantidade, para eu programar a minha produção, para ter sempre o produto na semana para fazer a entrega na quantidade que eles desejam. O famoso escalonamento plantio. Isso. Exatamente. Porque senão eu vou perder o cliente. Eu tenho ele uma semana, depois ele não quer mais nada comigo. E até a parte de temperos frescos também, né? Se você vai entregar fresco, se você vai entregar para infusão, é outra dinâmica, é outro aspecto, outro manejo, né? Completamente diferente, né? Tempo de prateleira. Então, tem toda a abordagem pós-colheita que eu tenho que estudar e planejar bastante para não errar e ter, às vezes, como sair de um nicho só de entrega, né? Perfeito. Ter outros caminhos na manga. Tem que ter engenheiro agrônomo, viu, gente? Tem que ter, tem que ter. E hoje lá, professora, lá junto com a Emater, lá esse trabalho de pesquisa lá, qual que assim é a linha da pesquisa lá? Ou ela é mais nessa parte de extensão? Ou não, a gente está pesquisando lá a cura do câncer lá, por exemplo? Não, coisa assim. não, a gente está pesquisando sistema de cultivo, né? Principalmente a gente está começando pelos métodos de multiplicação. Algumas plantas bioativas são muito fáceis de propagar, a maioria é fácil, mas algumas plantas são muito difíceis de conseguir. Né? Selvagens. Ela assim, você tem a gente tem uma, por exemplo, espinheira santa, é muito difícil de você conseguir fazer muda. É mesmo. Você pode vender, às vezes, a muda por 4 vezes o valor do preço, porque o custo de produção, já que tem tanto problema ali, né? Então, nossos esforços hoje, eles estão relacionados com trazer mais material genético, aportar mais material genético, porque a gente perdeu muita coisa durante a pandemia. Né? Porque planta bioativa tem que ter gente lá cuidando todo dia. É um nenenzinho que você tem que cuidar todo dia, você não pode sumir de lá. Então, a gente perdeu muito material na época da pandemia, então a gente está fazendo um trabalho de recuperação dessas espécies perdidas e também incorporação de outras. Né? Uma vez que a gente agora abriu, né, antes a gente só tinha a ideia das medicinais e a gente abriu para todas as bioativas. E hoje a gente faz esse trabalho começando pela parte de multiplicação e produção. Entendi. E dentro dessa parte, assim, a gente já conversando mesmo, o produtor deve estar curioso aí, o profissional do agro. Beleza, mas e aí, como é que eu faço para conseguir uma mudinha, né, Pedro? Como que faz? Vamos lá. Vocês me apertaram aqui sem abraçar, porque eu esqueci o telefone. Mas. No contato, nós pesquisa aqui agora, Emater. Isso, lá no site da Emater, vocês vão entrar e colocar venda de mudas. Venda de mudas. Pode comprar lá. Pode. Você pode comprar. Aí tem esse telefone que eu só lembro o resto, os 4 últimos números. Vai dar certo, vai dar tempo e vai que é ter 2636 o finalzinho, mas a Janaína já vai descobrir aqui. O site emater.go.gov.br e o telefone, se de Deus venda quiser, de mudas, aí tem de nativas e de tem bioativas. que entrar lá no setor? Isso. Eu acho que você me mandou, não me mandou? Peraí. Só ligar lá e vai pedir dar pra certo. transferir também. Pede pra transferir. @Emater Goiás é também o Instagram, né, da Emater, que tem tudo. Isso. Inclusive, eu vi uma live da pesquisadora Cristiane falando muito sobre isso, que tem muita informação, tem até apresentação de slide, vídeos, essas coisas, que falam só de plantas bioativas. Dentro do site da Emater você consegue ver também, eu estou abrindo aqui até o documento dela, mas enquanto isso, queria que você falasse, existe mercado, é possível? Aí eu vou falar, deixa eu só contar como é que vocês podem fazer para comprar. Tem material que a gente já tem pronto o ano inteiro, né? Só as que são mais demandadas, a gente já tem uma produção, um volume preparado. Mas se o produtor, às vezes, quiser alguma espécie que a gente não tem de pronta entrega, a gente faz também no sistema de encomenda, tá? Nesse telefone que a gente vai passar em algum momento, né, Janaína? Tá saindo aqui.
Vocês podem também agendar para conhecer lá. As escolas também que quiserem levar as crianças para conhecer o projeto também podem agendar visitas, tá? O produtor, a avózinha, a tia que gosta muito de planta medicinal, pode ir lá para visitar, porque às vezes ela tem interesse em alguma, mas chega lá tem outras que ela também se interessa. E o nosso preço de venda padrão, assim, para a maioria das espécies, com exceção dessas que são muito difíceis para multiplicar, é R$4. E esse valor, ele vai para uma fundação, e essa fundação, ela reverte esse valor em mais insumos, em substratos, saquinhos, sementes, para a gente continuar fornecendo esse material para os agricultores familiares e agricultores urbanos, né? Então, a gente conseguiu, com essa parceria, com a fundação, que é a Funtech, fazer esse trabalho de captar recursos para continuar mantendo o projeto vivo. Achei. Verificar mudas disponíveis. O interessado pode verificar na Estação Nativas do Cerrado, que é onde a pesquisadora Cristiane trabalha, pelo e-mail também, mudas.emater@goias.gov.br ou pelo WhatsApp, 62 981520223. Não é esse. Não é esse? Eita! Tá, Corta. Enquanto você procura aí... Você quer que eu pegue ali? Vamos fazer um corte? O Alessandro pega ali pra Pega nós. pra nós, Pega pra mim, Alessandro. tô dando pra pôr minha bolsa. Aqui, quem sabe, faz ao vivo. Vai dar questão. tudo certo. Não vamos passar o telefone errado para Depois a gente vocês. assina o Deleta direito esse de aí. imagem do Mais o Alessandro aí, mudas.emater@goiás.gov.br vale também ir presencial lá na estação experimental, né? Isso, a gente recebe visitas de segunda a sexta, das 8 às... Tem que chegar lá até às 16 horas para conseguir visitar alguma coisa. Se chegar às 17 horas, aí não dá mais tempo, né? Uhum. Deixa eu só pegar o telefone aqui. Vamos aqui com o telefone certo agora. O número é 62. Esse número é o WhatsApp também. 98152-2636. Eu só lembrava do finalzinho. Cristiane, agora vamos lá. Vamos falar um pouco mais, mudando um pouco o rumo da prosa. Porque, por exemplo, né, quando você é agrônomo, aí você vai na casa da sua tia, aí ela fala assim, minha samambaia tá amarelando aqui, o que eu faço? Né? Acho que a Cristiane deve ser assim, ela vai na casa de um parente, eu tô com espinhela caída, o que eu faço? O povo acha Tem que tem que isso aí saber também? de tudo, né? Às vezes as pessoas pensam que a gente é curandeira, né? Você fala assim, não, ela é raizeira também. Exatamente, Deve né? passar também, não deve? A gente recebe, né, consultoria de graça, quem não quer. Mas os parentes normalmente colocam a gente nessa fria, né? Mas vem pergunta de todos os jeitos possíveis, né? Para dor de barriga, para cólica de bebê. Nó nas tripas. Tirar a olheira, né? Eu falei, não, tirar a orelha tem que ser mesmo com o cirurgião plástico. Não tem. No máximo que dá é um chazinho de camomila, assim, ó a dica, para dar uma suavizada. Né? Uma máscara de ora pronobis para hidratar a pele, mas tem coisas que a gente não resolve. Queimou no sol, passa a babosa, uma né? babosa. Tira a casca dela e passa só o gelzinho, né? E a babosa também, foi bom você falar que ela é uma solução para queimadura, mas tem muita gente também que hoje usa babosa tanto para multiplicar as plantas ou para carregar as estacas, né? Às vezes a gente vai para um lugar fazer coleta, a gente leva as folhas de babosa, cultura, né? E aí você traz para ela não desidratar. Então a babosa tem dupla aptidão. Múltiplas aptidões. E é uma planta fácil de propagar, né? Que é vegetativa, né? Você tira um pedaço dela ali e você já vai embora. E ela é muito comum, né? Todo mundo conhece também. Rústica. E é o alto valor agregado também, né? Quem tem uma área pequena consegue rentabilizar bem com babosa. Sim. É que você vende ela de todo jeito, né? Todo jeito. A indústria, o aloe vera bonitinho que a gente compra lá pra pele, pro cabelo. Pra tudo, né? O bom é abrir ela, tirar, passar ali. Fazer aquela baba, né? Ao vivo. Ao vivo. Exatamente. Professora, parabéns pelo seu trabalho. Aí, fantástico. Né? Quem sabe a gente não faz uma visita lá presencial e faz uma reportagem lá para mostrar. Já estão convidados. Na prática. Né? Até que mês que vale a pena? É porque assim, tudo a gente tem que pensar na imagem, né? Como é que é? Ela falou que lá tá bonito agora, né? Tá bonito agora, tá bonito, mas eu acho que quando a chuva passar vai ficar mais bonito ainda, porque algumas plantas ficam muito suscetíveis à alta umidade, né? Então eu acho que daqui um mês, na hora que a chuva der uma trégua, aí vai estar na hora da gente marcar uma visita, se são esperados lá com
uma infusãozinha para tomar, do sabor que vocês Ó. quiserem. É ali perto da UFG ali? Perto da UFG, em Isso. frente à Naquela escola. Emater nova ali? Isso, Aquele prédio bonito em ali. frente à escola de veterinária. Você, inclusive, mandar um abraço pro nosso querido Pedro Leonardo, né? Isso. Presidentão da Emater aí. Fera, né? Sou fã dele. Violeiro também. Muito bem, de múltiplas aptidões. Que nem as plantas bioativas. Exatamente. Professora, quem quiser encontrar as redes sociais da senhora, quiser ir lá pedir uma consultoria de graça, como é que é? Então, a gente está lá no @emater Goiás. E nesse WhatsApp a gente pode conversar aí sobre muitos assuntos. Aí. Quem quiser uma consultoria, uma ideia, marcar para conhecer, se às vezes a pessoa tem interesse em identificar uma planta que ela não Não conhece, sabe qual que é? ou falar sobre um projeto maior, a gente está lá à disposição. Bacana. Opa, bacana. Já fazer um plano de negócio, né? Já pensar, ué. já, ué. O papel Começar da para Emater, ontem. né, ela justamente apoia essas iniciativas, né? Exatamente, um projeto às vezes de Pronaf, né? De viabilidade, Uhum. né? Para tirar uma... É DAP, né? Isso, Que é a declaração, né? de aptidão do produtor. Dá o Isso. Pronaf. Uhum. E o seu, Janaína, como é que é? Meu é @Janaína com dois As no final, Honorato começando com H. Perfeito. E o meu é @por Pedro Maia, que você já tá cansado de saber. E o nosso é @portalagro2. E aí, gostou do bate-papo? Bom O que você demais, achou? hein? Você gostou, professora? Gostei. Foi muito bom estar aqui com vocês, conversando sobre essas plantas aí maravilhosas que a gente tem para explorar. Que bacana. Muito Então, obrigada. você que assistiu, ó, inscreve aí no canal, deixa seu like, comenta o que faltou, né? Qual informação você quer perguntar para a professora, que a gente dá um jeito de chegar para ela. E compartilha no mundo, esparrama aí, que coisa boa tem que esparramar, né, Janaína? Isso aí. E ativa o sininho, por favor, porque tem novidade boa chegando o tempo inteiro. E aqui a gente é assim, a gente fala o conceito, mas a gente também dá o beabá, né? É lógico. Ela deu o beabá de um plano de negócio aqui, ó. Só mandar bala lá. Muito obrigada, gente, pela participação. Professora Cristiane, professora, pesquisadora, engenheira agrônoma. É um currículo. Muito obrigada pelo seu Obrigada. conhecimento, seu tempo. Obrigada, muito pessoal. bom, muito Foi bom. bom estar aqui também, trazendo um pouquinho da nossa missão de vida, né? E da missão da Emater para compartilhar com todo mundo. Foi um prazer. É isso. Tchau, tchau. Tchau, gente.